Pessoal, agora eu vou chamar aqui meu companheiro Rogério Dutra, professor de Direito da UF, autor de vários livros de Direito. Tudo bem, Rogério? Tudo bom, Miguel? Tudo tranquilo. Rogério, vários assuntos para falar contigo. Deixa eu escolher um. Moro, Sérgio Moro. A gente recebeu a notícia que a Procuradoria-Geral da República, né? Ela pediu a prisão do Moro, em função de uma fala dele em que ele insinua que o Gilmar Mendes vende sentença. A gente até colocou o vídeo aqui ontem, todo mundo já assistiu esse vídeo, não precisa nem colocar de novo. Ele faz uma piada e o Moro já se defendeu, ele veio fazer também um vídeo dizendo que tiraram do contexto. E eu queria saber o que você acha dessa história. Olha, Miguel, a prova da ação, do ato do Sérgio Moro, ela é o vídeo, né? Então, a subprocuradora-geral entendeu que era o caso de abrir uma denúncia, talvez até instigada pelo Gilmar Mendes, que foi quem sofreu a agressão, né? Eu achei um pouco estranho esse movimento da subprocuradora Lindora, porque ela sempre foi mais alinhada com a extrema-direita, e esse movimento me cheira aí um movimento meio oportunista aí, de quem está ali ainda acreditando que disputa a possibilidade de ser indicada para a vaga da Procuradoria-Geral da República, né? Então, nada acontece em Brasília por acaso, né? É uma subprocuradora que sempre foi alinhada ao lavajatismo, ao bolsonarismo e, portanto, ao grupo que, de alguma forma, o Moro representa, de repente aproveita para fazer um afago, né? Um suposto afago aí, não só no STF, mas também em relação ali às pretensões de indicação para a PGR do presidente Luiz Inácio. Então, eu achei um pouco estranho esse movimento, né? Realmente o Moro, como sempre, né? Ele demonstrou o seu ódio às instituições, né? Isso não é novidade. Enquanto juiz, o Moro ele funcionou de forma a retirar a legitimidade e a autoridade do STF. Então, as decisões que ele tomava, muitas vezes, a revelia do STF. Ele avocava para si uma responsabilidade processual que era originária do STF muitas vezes. Então, não me surpreende que o Moro, que foi sempre esse arrivista, tenha uma postura absolutamente agressiva em relação à reinstitucionalizada legitimidade do STF, né? Agora que o STF realmente enfrentou a extrema-direita de forma direta, tanto em setembro, com a posse do Alexandre de Moraes no TSE, quanto durante a intentona da extrema-direita no 8 de janeiro, fica claro que o Moro ele demonstra um ressentimento, né? Agora, eu não sei se esse processo vai para frente, até porque, Miguel, esse é o menor dos crimes eventualmente cometidos pelo Sérgio Moro, né? Seja enquanto juiz, seja enquanto ministro, né? Você se lembra que ele quase que confessou prevaricação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele deixou o cargo, acusou o Bolsonaro de ter pedido favores para ele, favores pessoais, e disse que tinha provas, e na verdade o Sérgio Moro tem uma quantidade extraordinária de malfeitos aí que podem e devem ser investigados. Agora, esse caso específico aí me parece que é uma espécie de tigre de papel, né? É uma jogada política interna aí da Procuradoria, e eu não sei muito bem se isso vai ter prosseguimento, né? A gente está fazendo muita tempestade em torno desse fato aí, mas é sempre bom lembrar, né? O Sérgio Moro, salvo engano, ele é réu primário. Esse é um crime de, talvez, dependendo de como ele for capturado, de menor potencial ofensivo. Se ele for capturado como uma calúnia ali sem o... Porque a Lindora, ela estabeleceu, né, Miguel, que como foi um crime supostamente realizado através dos meios de telemática da internet,
uma legislação inclusive proposta pelo próprio Moro enquanto ele era juiz, catapultou a pena final, né, a pena em abstrato desse crime de 4 para 6 anos. Né? Então ela sai do escopo do crime de menor potencial ofensivo. Então ele realmente pode sofrer em tese, né, uma prisão, mas pelo fato de ser primário, né, e ter uma boa defesa, que certamente terá, fatalmente isso redundará na prisão. Talvez sim, né, a perda dos direitos políticos, conforme diz lá o artigo 92 do Código Penal, mas eu acho que isso aí é mais marola do que propriamente fato, né? De qualquer forma, expõe aí a figura inepta, a figura bizarra, a figura grotesca que é esse Sérgio Moro. É um sujeito que é incompetente, risível, mas que ao mesmo tempo tem o poder de matar e de usar da sua força, ainda a força política que ele ainda tem, para causar danos à República. Lembrando, você mencionou aí que ele quase não, nem confessou um crime, porque o Bolsonaro prometeu a ele uma vaga no STF. Né? E houve a conversa dele com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes falou para ele: vai ter uma vaga no STF para você. E o Lula, inclusive, na defesa dele, ele lembra que ele mencionava isso. E, sobretudo, no Lava Jato. Né? O papel do Moro na Lava Jato é um papel criminoso. O que ele fez, a destruição nacional que ele provocou, né? Os crimes contra a ordem pública, os vazamentos sistemáticos, né? Ele planejou, de certa forma, ele foi um dos artífices dos crimes da Lava Jato, foi cúmplice do Deltan Dallagnol em todos aqueles processos. O Moro, ele ajudava o Ministério Público a Vaza Jato revelou isso, né, Rogério? Ele comandava, né, Miguel? Ele comandava o esquema ali de investigação, uma coisa completamente ilegal. Ele comandava o Ministério Público, comandava a Polícia Federal para que eles fizessem a investigação de forma que ele tivesse condições de atuar como juiz perseguidor, né, o que é absolutamente ilegal e inconstitucional. É realmente uma vergonha para o judiciário brasileiro. Exatamente. Rogério, hoje teve inclusive, tem um tweet aqui do Renan Calheiros. Não sei se você chegou a ver, que eu achei super legal. Deixa eu colocar aqui na tela para a gente ver. Espera aí. Aqui, ó. Pronto. Só dá um... Eu vou colocar na tela. Opa. O Renan Calheiros, ele é um que não gosta do Sérgio Moro. Né? Então, ele tem boas observações sempre sobre o Sérgio Moro. Aqui, pronto. Renan Calheiros, vamos ler aqui. Os quadrilheiros da Lava Jato começam a acertar as contas com a justiça. Bretas afastado, Moro denunciado pela PGR e Deltan, com 2 condenações no Conselho Nacional do Ministério Público, acumula indenizações. O Tribunal de Justiça de Alagoas manteve hoje a condenação por me ofender e me perseguir. Haja vaquinha nesse brejo. Comentário do Renan Calheiros. A propósito, Rogério, eu li uma notícia que o Pezão também venceu um processo, né? O Pezão foi o governador do Rio de Janeiro que foi preso pelo Bretas aqui há 6 dias. O TRF2 absolve governador Fernando Pezão. Deixa eu colocar aqui também na tela, que a gente vai... Queria perguntar a você sobre o Bretas também. Qual a opinião que você tem sobre o Bretas? Deixa eu colocar só aqui na tela essa notícia. Aqui, pronto. Essa notícia que é interessante, porque você acompanhou, né, junto com todo mundo, todo esse processo de muita criminalização da política. A gente via coisas absurdas acontecendo. Governadores eram presos, sem tempo de se defender. O Pezão foi preso de uma forma bem autoritária. O Rodrigo Neves também foi preso, né, ficou um tempão preso. A gente via prefeitos presos no Brasil todo. Teve um caso, eu lembro, Rogério, de uma cidade interior em que prenderam todos os vereadores da cidade, entendeu? Quase prendendo o prefeito e todos os vereadores. Você deixa a cidade completamente sem cabeça, né? Você paralisa os serviços. Mas, enfim, o que você acha desse caso aí? O que você acha do Marcelo Bretas desse caso do Pezão?
Ô, Miguel, naquele meu livro de teoria constitucional, eu tive que criar um tipo ideal para explicar esse novo movimento judicial no Brasil, que eu chamei de juiz lava-jato, né? É um tipo. Então, não serve só para o Sérgio Moro, serve para qualquer juiz que entende que ele tem uma missão de perseguir e combater a corrupção, os criminosos, mas, na verdade, isso encobre um absoluto desrespeito pelas instituições, pelo devido processo, pelo Código de Processo Penal, pelo direito penal. E esses juízes lavajatistas, eles funcionam como verdadeiros criminosos na medida que as suas ações elas violam a legislação, né? E elas são criminosas porque elas funcionam destruindo ou não reconhecendo direitos básicos de cidadania, direitos básicos das pessoas que eles perseguem criminosamente. E muitas vezes, Miguel, como foi o caso do Deltan, do Sérgio Moro, e parece que também é o caso do Bretas, muitas vezes esses movimentos também de desconsiderar os parâmetros da legislação transformam esses sujeitos em verdadeiros sanguessugas das possibilidades de lucrar com aquelas pessoas que eles achacam, né? Por que é que o Sérgio Moro hoje está com medo do Deltan, do Tacla Duran fazer o depoimento para o STF? Por que é que o sogro lá dele, né, o sogro dele, né? Não, o sogro não, o pai do namorado da filha dele, ele desembargador do TRF4 lá do Rio Grande do Sul, sem competência para isso, não tinha competência funcional, técnica, não tinha competência jurídica para poder exarar essa decisão. Por que é que esse desembargador ele simplesmente mandou prender, decretar a prisão do Tacla Duran antes que ele viesse ao Brasil, para evitar o depoimento do Tacla Duran? Porque o Tacla Duran estava dizendo o seguinte, ô Miguel, você vai entender por que isso tem a ver com Bretas. O Tacla Duran estava ali à iminência, e está na iminência de denunciar de forma contundente uma prática de extorsão que supostamente foi realizada pelo sócio direto da Rosângela Moro, o escritório da Rosângela Moro, que cobrou, segundo o Tacla Duran, 5 milhões de reais à época para o Tacla ser retirado do processo para que ele não fosse preso. Né? O Tacla chegou a pagar 600 mil reais, ainda assim ele foi preso, né? E o Tacla disse que tem prova sobre isso. E o pessoal lá de Curitiba, do TRF4, tem ligação familiar com o Sérgio Moro, ou seja, o sujeito que é desembargador tem uma ligação afetiva, familiar, de amizade íntima com o Sérgio Moro, ele vai lá, fora da sua competência, e manda prender o cidadão que já estava sob a proteção, vamos dizer assim, sobre a salvaguarda jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, numa violação que, de alguma forma, espelha o que o Sérgio Moro sempre fez, completo desprezo pelo Supremo Tribunal Federal. Né? E o que acontece aqui com Bretas? O que aconteceu com Bretas? Ele foi investigado pelo CNJ exatamente por questões muito parecidas, ou seja, pela desconfiança de que ele escolhia determinados advogados, determinado escritório, para que esse escritório fizesse negociação com os réus que ele ameaçava de prisão, né, negociação como essa que o Tacla está denunciando que sofreu ali do escritório da mulher do Sérgio Moro. Né? Então, supostamente, é possível que haja provas de que o Bretas também se utilizou da sua posição de juiz lava-jato, de juiz no processo direto da Lava Jato, nos processos da Lava Jato, para extorquir os réus, né? Para lucrar com isso. Isso é muito grave, isso é uma bandidagem dentro do judiciário, e esse lavajatismo, na verdade, é isso, né? É uma bandidagem no judiciário. O judiciário precisa tomar uma posição firme em relação a isso, e eu acho que o STF, depois dos ataques, depois que o ministro, Miguel, como é o caso da ministra Rosa Weber, da ministra Carmen Lúcia, depois que o ministro vê a sua sala de trabalho vandalizada, não é? O pessoal defecou no STF. Então, depois que o sujeito vê isso, o sujeito entende que tem que colocar limite nesse troço. O Alexandre de Moraes já tinha entendido isso, né? E no último ano e meio aí, o STF funcionou muito corretamente no sentido, né, político de colocar freios no extremismo.
E agora eu acredito que é o momento de que a poeira já está baixando, é o momento que esses casos sejam devidamente encaminhados, de forma a que isso não se repita. Né? Então, o CNJ tende a ser mais firme, o Conselho Nacional do Ministério Público deve também ser mais firme em relação a esses abusos, porque esses abusos, quando o sujeito começa a abusar, ele perde o controle e ele se torna realmente um facínora, e a gente viu aí juízes, procuradores, delegados funcionando como verdadeiros facínoras, violando tudo que você possa imaginar de direito, tudo que você possa imaginar das regras do direito, Miguel. Bem lembrado, você falou no CNJ e no CNMP. Eu coloquei essa notícia aí na tela, que é o Conselho Nacional de Justiça abriu processo contra o desembargador do caso Tacla Duran. Esse desembargador, estranhíssimo que ele fez, né? Ele apagou uma notícia do site do lado do Tribunal de Justiça, porque a notícia foi publicada de que ele autorizou a prisão, né? Voltou a autorizar, revalidou a prisão do Tacla Duran. E aí ninguém entendeu nada. Não é notícia de jornalista não, viu, Miguel? Notícia interna do TRF4, sim, com a decisão dele colocada entre aspas, para não ter dúvida que a decisão existiu de fato. Aí depois ele veio contar a historinha que ele não pediu prisão de ninguém, só que o CNJ abriu um processo contra ele, né? Marcelo Malucelli. Ele ainda é parente do Sérgio Moro, tem um parentesco aí com o Sérgio Moro, e até eu tenho que investigar melhor essa... É o que eu estava contando, Miguel. Ele é pai de um rapaz, que eu não sei se é advogado, que é namorado da filha do Sérgio Moro. Então tem uma relação direta aí de proximidade, não é? Que não, né? E explica um pouco o fato dele não ser juiz competente no caso e ainda assim meter a mão num caso que não é dele, que era do STF. Né? Isso é realmente muito grave mesmo, Miguel. Isso é muito grave. O judiciário, especialmente setores do judiciário lá no Paraná, está fora de controle. Tá? O STF, o CNJ, tem que controlar essa galera, botar as coleiras nessa galera aí, trazer de volta para o canil esse pessoal. É muito impressionante a virulência de ação dessas pessoas, como eles estão agindo de forma completamente alucinada para evitar a qualquer custo, Miguel, violando, colocando a sua própria carreira em risco para que isso não apareça. Então deve ter muita coisa aí escondida, deve ter muita coisa debaixo do tapete. O CNJ deve atuar com rigor nessa investigação, porque a imagem do judiciário, o judiciário antes, Miguel, era considerado uma das instituições mais respeitadas pela população brasileira, hoje já está longe disso, por conta dessas falcatruas, dessa politização extremada, né? E eu acho que tem condição de uma reversão se o CNJ e o STF realmente funcionarem devidamente de forma dura na repressão desse tipo de atitude, né? Da punição desse tipo de atitude. Não, eu lembrei, porque eu fiz uma reportagem uns anos atrás sobre um empreiteiro paranaense. Você tem no Paraná, uma das maiores empreiteiras do estado, se chama Malucelli, entendeu? E eu lembro que eu fiz uma matéria dizendo que como que as relações dessa empreiteira com a turma da Lava Jato, entendeu? Porque e era uma das empreiteiras que estavam sendo mais beneficiadas com a quebradeira das outras, das concorrentes. Certamente. E aí, agora apareceu esse desembargador aí, Marcelo Malucelli, né? Enfim, cara, esse tipo de reportagem, Miguel, eu acho que você deveria relembrar essa reportagem, refazer essa reportagem, porque é o tipo de reportagem que é a follow the money, né? Se você segue o dinheiro, você vê quais são os fundamentos da bandidagem. E aí você vai encontrar essas relações todas estabelecidas aí entre Sérgio Moro, Deltan, esses desembargadores aí que julgaram Lula a jato num jogral pavoroso, vergonhoso, né? Você vai para um julgamento, cada desembargador tem a sua posição, tem um ponto, não, eles aprovaram um texto sem nenhum adendo, exatamente para que aquilo fosse feito a tempo de
mandar Lula para a prisão e retirar o Lula da corrida eleitoral de 2018. Então, esse TRF4 precisa sofrer uma intervenção do CNJ, já demorou, e essa demora está se mostrando aí deletéria, como é o caso dessa situação que a gente está comentando aqui. Né? Um desembargador do nada mete a mão num processo que não é dele, que é um processo que está pela decisão do ministro Ricardo Lewandowski, sob a jurisdição do STF, para impedir que o Tacla Duran vá ao STF e denuncie, mostre provas de que realmente houve extorsão pela quadrilha formada lá pela Rosângela, pelo Zucoloto, pelo próprio Sérgio Moro. Né? Então isso é muito grave, muito grave. Depois eu vou fazer essa reportagem aqui. Até encontrei aqui um estudo aqui na Universidade de Paraná, o clã Malucelli. Nossa! Né? O clã Miguel. Empreendimento, principais atores do Paraná. E é cara da Lava Jato, né? Porque eu lembro que houve várias reportagens sobre essa característica da elite paranaense, né? Essas famílias enormes, esses clãs, todos eles com vínculos em famílias antigas, né? O próprio Sérgio Moro, o Dallagnol, os principais procuradores da Lava Jato, todos de famílias tradicionais paranaenses, muito ricas. Então depois eu vou estudar com mais calma esse caso do Malucelli, que é interessante. É mais um fio, mais uma ponta solta aí da eu acho que é um fio que me parece ser central para a gente compreender finalmente como é que essa quadrilha conseguiu operar com essa facilidade dentro do judiciário. Né? Por quê? Porque tinha tentáculos na estrutura do judiciário, por cima, na cúpula do judiciário, lá no Paraná, no TRF, na Justiça Federal. Né? E aí, esses caras funcionavam totalmente blindados, faziam o que queriam, ninguém tomava pé, ninguém fazia uma correção na vara da 13ª vara, está tendo exagero aqui, está tendo ilegalidade, está tendo excesso de prisão provisória sem motivo, prisão provisória articulada com delação premiada. Né? Então, você tem ali uma tortura medievalesca, como já disse o finado ministro Teori Zavascki, que estava muito bem documentada na 13ª Vara de Curitiba, sob o comando do Sérgio Moro. Né? E o TRF da 4ª Região não fez absolutamente nada para impedir isso, porque a gente está começando a ver. Vai se puxar o fio e vai se perceber que existia ali conluios de várias naturezas. Né? Muito provavelmente, conluios ali com, inclusive, finalidades não só afetivas, familiares, mas, inclusive, financeiras. Isso tem que ser investigado. Isso é muito grave, meu. Isso é muito grave. Exatamente. Sabe, tem outro assunto aqui que eu queria a sua opinião, que é sobre o avanço das investigações contra os golpistas lá do 8 de janeiro. Né? A gente teve notícia, hoje foi preso um coronel da tropa de elite, coronel da tropa de elite da PM, foi preso na operação contra os atos golpistas. Hoje também começou a votação no STF, o Moraes e o Toffoli, que eu vi também, votaram para tornar réus os primeiros 100 terroristas, apontando ela com 4 deputados. E tem uma outra notícia também correlata, que é o seguinte, que o Pacheco, presidente do Senado, ele acabou cedendo, né, porque afinal eles conseguiram as assinaturas suficientes para instalar a CPI mista, para apurar os ataques de 8 de janeiro, que aí é a estratégia que eu estou chamando, Rogério, de aquele ladrão que grita pega ladrão. Né? O ladrão, ele entra na sua casa, rouba a tua casa, você ouve um barulho e grita pega ladrão. Né? Então, o que você acha? Vai ser instalada a CPI, dia 26 de janeiro vai ter o ato de protocolo inicial de instalação, mas possivelmente vai só começar em maio. O que você acha dessa CPI, né? CPI mista, e qual é a perspectiva dela? Você acha que a oposição vai causar algum estrago ao governo?
Olha só, Miguel, exatamente. Uma comissão parlamentar de inquérito geralmente ocorre quando você não tem diante da vista pública qualquer tipo de movimentação judicial para investigar, julgar o mal feito, como foi o caso aí dos ataques terroristas, né? Então, o problema é que esses processos existem e eles estão tramitando no STF de forma célere, inclusive, e de forma séria. Tá? Então, qual é o motivo para você criar uma CPMI mista no Congresso Nacional para investigar os atos de 8 de janeiro que já estão sob investigação do STF? Qual é o motivo? O motivo é político. Não é o motivo jurídico, não é a tentativa de se identificar o que realmente aconteceu. O que aconteceu a gente sabe. O que aconteceu a gente viu diante de nossos olhos e o STF também viu, sofreu com isso, está investigando. Né? Então, no meu entendimento, a existência de uma CPI, uma CPI mista hoje, é uma pantomima da extrema-direita aí, que foi capturada. Essa CPI provavelmente foi articulada ali junto ao Lira pelo bloco da extrema-direita ali do Centrão, na Câmara dos Deputados, né? E provavelmente vai ser desvirtuada. Então vai ser mais uma pantomima. Isso pode atingir o governo, mas eu acho que não vai atingir o governo como eles pensam, porque eu acredito que a bancada do governo hoje, Miguel, é a bancada mais qualificada e mais experiente em CPIs desse tipo de envergadura. É um pessoal muito preparado, não só intelectualmente, mas que já passou por várias CPIs importantes em que eles eram vidraça, né? Agora, o governo não é vidraça, o governo, na verdade, foi o grande sobrevivente desse processo de tentativa de golpe de Estado. E a extrema-direita, pelo contrário, de algoz virou vidraça. Né? Então, a CPI que pode também, de alguma forma, apresentar mais claramente as articulações entre setores da política nacional com as manifestações de 8 de janeiro. Então, eu acredito, Miguel, que essa CPI pode ser um tiro pela culatra da oposição e os fatos ali apresentados e eventualmente descobertos podem sim virar elementos dos processos que já estão ocorrendo aí no STF, o que a gente espera é que isso tudo seja esclarecido, que os responsáveis sejam responsabilizados. Mas certamente não serão por essa CPI. Né? Essa CPI tem a maior pinta que acaba em pizza, mas o processo dela pode realmente municiar o STF. Eu acho que provavelmente é o que vai acontecer. Muito bem, Rogério. Rogério, eu agradeço muito a sua participação, por liberar você. Eu sei que você tem compromisso. Muito obrigado por vir. Forte abraço. A gente se vê. Um abração, Miguel. Temos que se ver mesmo, hein? Um abração para ti e para o pessoal que está assistindo a gente aí. Até mais. É isso aí. Até mais.